A possibilidade de decisões monocráticas, ou seja, decisões tomadas por um único ministro, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, está prevista nos regimentos das duas casas. No início de março, atendendo a um recurso da defesa do ex-presidente Lula, o ministro Edson Fachin, relator dos processos da Lava Jato, declarou que a 13ª Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar ações penais contra o ex-presidente Lula nos casos do Triplex de Guarujá, do sítio de Atibaia e do Instituto Lula. A 13ª Vara Federal de Curitiba era comandada pelo ex-juiz Sérgio Moro, que após as eleições de 2018 assumiu o cargo de ministro da Justiça no governo Bolsonaro. Na prática, a decisão do ministro Fachin anulou todas as condenações do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. O projeto que será analisado pelo Senado prevê limites para as decisões monocráticas de ministros do STF e do STJ em processos penais como os da Lava Jato. O texto obriga que decisões tomadas por um único ministro e que anulem atos praticados nesses processos só tenham eficácia após ratificação pelos órgãos colegiados dos próprios tribunais. A nossa intenção é fazer com que o brasileiro se sinta representado pelo STF, um projeto que ajuda também o próprio juiz se blindar para que não tenha pressão nenhuma sobre ele, que seja política ou ideológica, ele vai se sentir blindado, porque vai ser a decisão a partir desse projeto, uma decisão do colegiado. O assunto é polêmico. Para este especialista em direito constitucional, o projeto fere a Constituição e a independência entre os poderes. A Constituição Federal, no seu artigo 2º, dispõe sobre a harmonia e a independência dos poderes. E um senador, ao vedar tal possibilidade constitucionalmente, talvez esteja adentrando a uma seara que vai além da sua atuação institucional, impedindo que o Poder Judiciário, em circunstâncias previamente estabelecidas e excepcionais, exerça de forma livre e harmônica o seu papel de julgar e, no caso do Supremo Tribunal Federal especificamente, o seu papel de guardião da Constituição. Já esse cientista político pensa diferente. As instituições dialogam entre si, há moderação por parte de um poder em relação ao outro. Então, assim como o Poder Judiciário também legisla em relação a questões do Poder Legislativo, o Poder Legislativo também tem o poder de legislar em relação a questões do Poder Judiciário. Então, eu, sinceramente, não vejo como uma interferência do parte do Poder Legislativo. E também não vejo como uma demanda por parte da sociedade, não, em relação a isso. Eu vejo muito mais como uma demanda por parte da classe política, né, que vê as decisões monocráticas sendo tomadas de maneira mais rápida em relação a julgamentos por parte de políticos, né, em relação a políticos. Então, eu vejo muito mais como uma demanda da classe política do que da população como um todo em relação a isso. Mas também não vejo como uma interferência. Não é um movimento partidário, ideológico, contra uma decisão que foi feita pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É simplesmente um movimento para que não possamos ter isso sendo repetido no futuro e seja algo totalmente democrático. E o brasileiro, nós senadores, nós parlamentares e até as associações internacionais vão se sentir muito tranquilas quando é uma decisão feita pelo colegiado.